Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos que estamos aqui, fisicamente reunidos, e as irmãs e os irmãos que estão conosco via internet. A nossa temática de hoje, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É muito oportuno, realmente. Nesse mês de novembro, nós completamos 133 anos da proclamação da nossa República, em que o nosso momento emocional é um momento complexo, diante de todas as dificuldades de entendimento, dificuldades de maneira de pensar, dificuldades de maneira de viver, dificuldades de forma de expressar as nossas ideologias, os nossos pensamentos, os nossos credos, por assim dizer. Então é oportuno a gente falar sobre esse tema. A nossa proposta aqui hoje, ela é pautada pelo nosso pano de fundo, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas a proposta não é que a gente adentre a detalhes do livro, porque o livro está posto para que a gente possa fazer isso por nós mesmos. A nossa proposta é fazer uma reflexão a respeito deste projeto de Jesus, e em especial, uma reflexão para cada um de nós, a reflexão ela sempre vai ser individual, a respeito do nosso papel neste projeto de Jesus. Então, realmente, é com muita alegria que a gente retorna aqui ao centrinho, carinhosamente falando, onde a gente sempre é carinhosamente recebido. E para que a gente inicie essa proposta de reflexão, eu vou fazer uma leitura que ela está no prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes da gente adentrar a obra, vamos criar um ambiente para a gente, vamos criar um contexto, para que a gente possa falar sobre o projeto de Jesus, do qual nós temos papel relevante. Mas nós estamos chamados a este papel. Nós precisamos nos tornar os escolhidos deste papel. E isso cabe a cada um de nós. Não há uma imposição, mas há aqui um convite que Jesus nos faz, como sempre fez. Então, aqui no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, vou fazer um ajuste. Então, a hora que a letra agora ficou grande. Está escrito da seguinte forma para a gente: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos aqui junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do seu coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Essa mensagem é muito oportuna para o nosso tema, porque aqui ela fala sobre o convite de Jesus, aqui o Espírito de verdade, fala sobre as grandes vozes do céu, que são os espíritos cooperadores de Jesus desde os primeiros tempos, que ao receber o comando dele, se espalham por toda a terra em nosso apoio. Por misericórdia a nós, por amor a nós, espalham-se sobre a terra. Então, aqui a gente já começa a perceber que há um projeto. Jesus é o grande comandante desse projeto, e há cooperadores. Desde os primeiros tempos, essas vozes do céu, os espíritos que são os cooperadores diretos de Jesus. Mas voltemos um pouquinho no tempo, e a gente relembra para a gente que na obra
A Caminho da Luz, do nosso Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, que conta os bastidores espirituais da criação, da cocriação, melhor dizendo, e da formação do ambiente terrestre. De novo, em nosso benefício, por misericórdia a nós, por amor a nós. Então, Jesus, um dos espíritos que participa da comunidade de espíritos puros, recebe das mãos de Deus, por assim dizer, aquela energia, aquela massa, e ele, com o seu exército de espíritos, cooperadores diretos, trabalham muito para criar o que nós temos hoje como a nossa Terra. Então, aqui descreve toda essa trajetória, toda essa epopeia da criação do nosso ambiente, aonde sempre o principal mecanismo de trabalho, o principal insumo, o principal subsídio de trabalho é o amor de Jesus por nós. Algumas coisas aqui são muito interessantes e muito relacionadas à nossa temática Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Por quê? O Brasil já está mais à frente na história da Terra. Mas quando a gente volta aqui nos primórdios, a gente vê Emmanuel contar para a gente que Jesus se compromete com espíritos vindos de outro orbe, o orbe de Capela, que naquele momento passava por um período que a gente passa agora, transitando de um mundo de provas e expiações, um momento difícil, para um mundo de regeneração. Então, eles passavam por isso. Alguns milhares de espíritos, nas palavras de Emmanuel, alguns milhares. Fazendo analogia com o nosso momento, a gente tem, na última contagem, tem menos de 30 dias, aproximadamente 8 bilhões de pessoas na Terra encarnadas. Contagem física. Emmanuel nos conta que a gente tem mais ou menos 30 bilhões de espíritos no orbe terrestre. Então, de 30 bilhões, alguns milhares, fazendo uma analogia, não é tanto assim, mas alguns milhares de espíritos não estavam preparados para esse processo e foram, então, convidados para vir à Terra para apoiar no desenvolvimento da Terra. E quem que os recebe no plano espiritual? Jesus. O que Jesus combina com eles? Que haveria de os ensinar o amor, para que saíssem do ciclo de reencarnações viciosas para um ciclo de reencarnações virtuosas, de forma a, quando chegasse o momento, pudessem retornar, nas palavras de Emmanuel, a ver a doce luz da estrela Capela, a reencontrar com seus entes queridos que haviam evoluído e ficaram por lá. Então, esses espíritos reencarnam aqui na Terra, como as quatro grandes raças iniciais, e que, em conjunto com as raças que aqui já existiam, e a gente está falando aqui de vários milhares de anos atrás, iniciam um processo de evolução da Terra. Então, desde o primeiro momento, há uma grande miscigenação, uma grande mistura de raças. E isso é importante, para que nós relembremos que nós não somos melhores que ninguém, que não há superioridade de raça, mas que há uma grande mistura de raça. Se hoje nós reencarnamos aqui, amanhã, nós podemos reencarnar no Oriente, na Austrália, na Europa. E vamos falar na Suíça. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o processo de evolução da Terra, ele se dá concomitantemente à evolução dos habitantes da Terra, nós. A evolução do espírito, a gente já sabe, se dá através do processo das sucessivas reencarnações, nas quais a gente tem o melhor planejamento possível feito por espíritos que gostam da gente, para que nós tenhamos sucesso. Colocando nesse planejamento aquilo que a gente necessita reequilibrar, resgatar, e as lições que nós precisamos aprender. Não necessariamente aquilo que nós desejamos, mas necessariamente aquilo que nós necessitamos. E, de novo, por um imenso amor a nós. A gente tem dificuldade de entender o amor quando o amor muitas vezes se manifesta diante de uma situação difícil. Por exemplo, quando reencarnamos ou reencarna-se dentro do nosso núcleo familiar alguém que tem um problema, uma doença de nascença.
quando há uma dor muito grande no núcleo familiar, quando há uma grande perda, quando há uma morte prematura, aí a gente tem dificuldade de entender o amor se expressar dessa forma. Normalmente, humanidade, a gente entende o amor quando está tudo bem. Mas o processo pedagógico de Deus, ele não ensina somente através dos momentos felizes, mas ele também ensina-nos através dos momentos de dificuldade, de dores, nos quais nós temos lições a serem aprendidas, somente se passarmos por ela. Emmanuel, então, nessa obra, comenta que, assim como a gente tem a evolução individual e as reencarnações, digamos assim, individuais, há também a reencarnação das raças, a evolução das raças, a evolução dos povos. E ele fala sobre a transmigração de povos. A gente sabe, e a gente já estudou em história, que vários povos que já habitaram aqui a Terra não existem mais. Mas não é que não existem mais. Não existem com aquele jeito de viver. Eles evoluíram. Então, uma das coisas que Emmanuel comenta com a gente é que, por exemplo, aquele conjunto de povos denominados fenícios, e que se a gente procurar na história, a gente vai ver que talvez o maior legado deles, a maior conquista, o maior nível de conhecimento que eles legaram para a posteridade é o conhecimento de navegação. E Emmanuel nos conta que esse povo, no momento oportuno, vai se reencarnar na Península Ibérica, Portugal e Espanha. E a gente já sabe que as grandes navegações do mundo começam por Portugal e Espanha. Mas se não vejamos um pouco mais sobre a evolução da Terra, a evolução espiritual, aos olhos de O Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 2, da encarnação dos Espíritos, pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E isso é que está a expiação. Isso a gente conhece bem. Expiação e missão. Mas, tem um terceiro objetivo. Visa ainda um outro fim à encarnação. A de colocar o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, tem algo mais. Cada um de nós, individualmente falando, e coletivamente falando, tem uma missão a ser realizada. Mas nós precisamos entender que a missão só existe quando ela termina. Antes, ela é projeto. Então, o que nós temos hoje, essa é a nossa proposta de entendimento em relação ao livro, é que não está consumada a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Ele está em projeto. A missão, ela existe como projeto. E ela vai se consumar quando nós conseguirmos, pela nossa vontade, atuarmos com este sentimento que está aqui colocado no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um lado a outro do universo. Então nós temos um trabalho a ser realizado. E por que esta questão da reencarnação, esta questão das transmigrações dos povos? A gente relembra que na obra O Consolador, que é uma obra onde também de perguntas e respostas, onde o Chico Xavier, em sessões, respondeu com o apoio do Emmanuel, a gente tem aqui uma pergunta, a pergunta 135, que fala assim: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? A gente já sabe que para a gente evoluir, a gente precisa caminhar em direção ao bem. Que todo o mal precisa ser extirpado. Não aquele que causa o mal, mas o mal em si. Deus quer a morte do pecado, não do pecador. O pecador, nós, digamos assim, precisamos reencarnar e extirpar o mal. Não do outro, extirpar o mal que está dentro de nós, porque ninguém muda ninguém. Então, o mal que a gente precisa vencer está dentro de nós, através das reencarnações sucessivas. E como é que Emmanuel responde essa pergunta? O determinismo divino se constitui de uma só lei.
que é a lei de amor para a comunidade universal. Esse é o projeto de Jesus. Amor para a comunidade universal. Esse é o projeto. Brasil, coração do mundo e pátria do evangelho. Amor para a comunidade universal. Esse é o projeto, a missão. Mas, onde é que está o problema? O problema está aqui na sequência. Se o determinismo divino é o do bem, que é o amor para a comunidade universal, aí entra a gente, né? Todavia, o homem, ou seja, nós, confiando mais em si mesmo do que em Deus, ou seja, esse orgulho, a gente achar que está mais do que Deus, transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. A harmonia divina é o bem. A gente achando que sabe mais do que Deus, quando? Quando ele coloca uma situação difícil na nossa casa, a gente se revolta contra ela. A gente acha que sabe mais do que ele. Então, a gente transforma o foco a nossa fragilidade em foco de ações contrárias à harmonia divina. Emmanuel define, eis o mal. Isso é o mal, que precisa ser extirpado de dentro de nós. E o que Emmanuel continua? Já que a gente rompeu com essa harmonia, urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Então, resgatar é recompor essa harmonia divina com o Pai que nos ama, cujo determinismo divino é o do bem. É só essa lei que existe. Não existe outro determinismo. Qualquer outra coisa é invenção nossa. Vê depois que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo então zero na sabedoria e na providência divina. Diante disso, como é que a gente faz, então? Mais uma vez, por amor a nós, Jesus e os seus cooperadores divinos tomam conta da gente, como irmãos mais velhos. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Então, o que ele olha para a gente? O Pai olha para a gente e observa que nós somos filhos transviados que estão em experiências. Mas, como Jesus e os seus prepostos são os seus cooperadores divinos, ou seja, cooperadores divinos de Deus, eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente o seu verdadeiro caminho para Deus. E por que eu estou trazendo isso aqui para a gente? Por quê? Nós temos um trabalho a realizar, cada um de nós, e coletivamente também, mas não só a gente. Cada lugar do mundo tem. A gente tem uma missão aqui no Centrinho, em outra casa espírita, na nossa família, no nosso bairro, talvez, mas também, certamente, com a nossa nação. Cujo projeto é ser coração do mundo, ser a pátria do evangelho. Não é ser o dinheiro do mundo, é ser o coração do mundo, sentimentalmente. Não é ser a pátria do dinheiro, é ser a pátria do evangelho. Então, é importante que a gente faça essa reflexão. Quando a gente, diante desse entendimento, a gente começa a descer aqui na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas para compreender um pouquinho, uma luzinha, uma réstia de luz, a respeito de projeto com Jesus, Jesus sendo gerente de projeto, a gente vai se socorrer de uma outra obra, chama-se Nascente de Bênçãos. Ela é do Divaldo Pereira Franco, uma psicografia da Joana de Ângeles. O primeiro capítulo se intitula Providência Divina, ou seja, Deus agindo para conosco em nosso benefício. O capítulo é Providência Divina. E o que esse capítulo vai mostrar para a gente? O que a Joana de Ângeles traz através do Divaldo? Que Jesus, a gente já sabe, é o grande governador do planeta, o grande gestor de projetos. Então, Jesus sempre teve o projeto Terra sendo encaminhado. Então, o que Jesus faz? 800 anos antes dele vir para a Terra, ele chama para o trabalho alguém que necessitava trabalhar para resgatar, assim como nós mesmos. E essa pessoa se reencarna como Alexandre o Grande, Alexandre Magno, na Macedônia, na Grécia. E ele, a gente já estudou história, ele cria o Império Grego, o Império da Macedônia, um império enorme. É claro que ele se equivoca do ponto de vista da violência, de ser sanguinário, da conquista autoritária, do abuso, mas Jesus
aproveita das nossas fragilidades e tenta tirar dali algo de bom. Porque no fundo, nós somos como os apóstolos. A gente entra com 5 pães e 2 peixes. Jesus pede isso da gente. E é isso que a gente pode dar. Ele alimenta a multidão dos 5.000, não a gente. Então nós somos os apóstolos, nessa analogia. A gente entra com 5 pães e 2 peixes. Então a gente entra com o que a gente consegue fazer, com o compromisso espiritual da encarnação. Assim foi com Alexandre. E qual foi, o que Jesus tira dali? Qual era o projeto naquela época? A língua, o grego, se disseminou no mundo. Guardemos essa informação. Passa-se quase a época de Jesus, Jesus chama de novo para uma outra reencarnação esse mesmo espírito, que foi o espírito de Alexandre. E ele se reencarna como Júlio César ali na região de Jesus. E o que ele faz? A gente já sabe por história, que é o Império Romano. Da mesma forma, violento, com conquistas ultrapassando do limite da respeitabilidade humana, sanguinário. Mas tem benefício daí? Tem. O latim se espalha pelo mundo. Jesus vem, logo em seguida, né? Pouco depois ali do momento de Júlio César, Jesus se reencarna. Qual é a língua que se fala no mundo nessa época? O grego e o latim. Jesus começa a disseminar o seu evangelho através dos seus seguidores. E chama um seguidor em especial, Paulo de Tarso, para disseminar o evangelho aos gentios, aos estrangeiros, ao mundo afora. Paulo de Tarso nasceu na cidade de Tarso, na Grécia. Então ele falava o grego de nascer. Pela pressão da imposição do Império Romano, eles tinham que aprender a falar latim. Então Paulo falava latim. E Paulo falava hebraico porque ele era judeu. Então há um projeto de Jesus no antes, para que no momento da chegada de Paulo de Tarso, o mundo estivesse preparado e Paulo fosse preparado para isso. Grego, latim, hebraico, e ele dissemina o evangelho. Essa história a gente já sabe. Passado o tempo, iria se preparar o advento do Consolador prometido, da doutrina espírita, que a gente sabe que chegou na França. Mas a Europa, pouco antes disso, estava em pedaços. O que Jesus faz? Chama o mesmo primeiro e segundo espírito, o Alexandre, o Júlio César, que se reencarna como Carlos Magno, na região da França. E a gente sabe que há ali um império, e ele consolida aquele império, também violento, sanguinário, se perde nesse aspecto, mas o que ele faz? Prepara a Europa com a língua padrão do momento, que era o francês. A época do Consolador Prometido, ali pelo ano 1800, vai nascer Allan Kardec em 1804. Nessa mesma época, o que Jesus faz? Chama de volta o mesmo espírito que vem falindo sequencialmente, Alexandre, Júlio César, Carlos Magno, e ele se reencarna como Napoleão Bonaparte, com a proposta de organizar o ambiente do ponto de vista político, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista cultural, através do Império, para preparar a chegada do Espiritismo, para preparar a chegada do Allan Kardec. Ele falha do ponto de vista humano, mas Jesus extrai daí uma consolidação, uma série de aspectos para que acontecesse o Espiritismo como assim a gente conhece. Então, o que a gente está chamando aqui é que reparemos o projeto de Jesus. Ele não é um projeto de 30 dias. São projetos de alguns milhares de anos. Não é algo que é rápido. Na obra Vinha de Luz, comentário do Emmanuel, capítulo 174, intitulado Plataforma do Mestre. É um comentário de Emmanuel a respeito da passagem de Mateus, capítulo 1, versículo 21, e ele salvará o seu povo dos pecados deles. E aqui fala que Jesus é o grande arquiteto, o grande projetista da redenção humana. E ele vai dizer aqui, o que Jesus fará da terra redimida, que é o que está em processo, nós não sabemos. Por quê? Ao soldado mínimo que somos nós, não são abertos os planos do general, são os planos de Jesus. O que ele vai fazer com a organização terrestre, nós não sabemos.
Sabemos que existe um projeto. E o convite que Emmanuel nos faz aqui nesse comentário, ele salvará o povo dos seus pecados, é que a gente se junte ao projeto de Jesus, cuidando de nós mesmos. E por que cuidando de nós mesmos? Vamos nos socorrer do Boa Nova. Boa Nova, com o espírito Humberto de Campos, que é quem psicografa, que é quem passa para a psicografia do Chico Xavier a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Manda um conjunto de mensagens no livro Boa Nova, através do Chico Xavier. E lá no primeiro capítulo, contando Jesus chegando na Galileia, Jesus é recebido pelo sacerdote, naquela época, chamado Ramá. E esse sacerdote é aquele que seria o juiz no final lá do julgamento de Jesus. Ele era o juiz. Era esse sacerdote que estava lá. E ele encontra com Jesus na entrada da cidade. O que ele pergunta para Jesus? Galileu, o que fazes na cidade? Porque ele viu que era alguém diferente que estava chegando. Todo mundo conhecia todo mundo. Jesus responde para ele: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E o juiz é irônico, Ramá é irônico. Reino de Deus? Que pensas tu vem a ser isso? Resposta de Jesus: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então, o projeto de Jesus é no coração de cada um de nós. Aproveitando o que cada um de nós possa oferecer para que, com isso, a obra coletiva se organize. E assim, então, como a gente já viu, Jesus e os seus prepostos, os nossos mentores espirituais, organizam os nossos planejamentos reencarnatórios da melhor maneira possível, nos colocando nos lugares onde a gente precisa estar, para que a gente faça o melhor possível com a maior chance de sucesso. Porque ele não quer o nosso fracasso, ele quer o nosso sucesso. Aí a pergunta que fica para nós é: será que nós que estamos aqui, talvez tenhamos, mas será que nós que estamos aqui temos uma função reencarnatória, um papel reencarnatório nesse momento lá no Congresso? Acho que não. Mas alguns de nós têm, eu vou falar pelo menos o que eu conheço. Alguns de nós têm alguns papéis na área de comunicação. Eu cito o Paulo. Eu lembro da área da rádio, dos momentos da rádio. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A reencarnação de cada um é organizada no local onde a gente não vai conseguir atuar lá diretamente, mas vai atuar indiretamente. E esse atuar indiretamente depende da fundação do reino de Deus no nosso coração. Senão, a gente não consegue atuar indiretamente. Ou seja, o que eu estou dizendo, sim, é que aqueles que hoje estão nas posições de mando, sejam nas instituições políticas, sejam nas instituições privadas, sejam nas instituições não governamentais, é porque precisam estar ali. Senão não chegariam ali por obra do acaso. Faz parte, de alguma forma, que naturalmente a gente não sabe, do planejamento reencarnatório, organizar aquilo que certamente desorganizaram. Senão não estariam ali naquele papel organizacional, naquele papel de mando. Agora, não significa que vão fazer o esperado. Tem o projeto da missão de cada um, assim como a gente tem. Mas a execução da missão depende da nossa boa vontade. Aí é outra história, no qual nós não interferimos no outro. Cada um tem a sua. Então, sim, vai depender de cada um, em qualquer lugar que esteja, qualquer posição que esteja, em qualquer instituição que esteja, o sucesso dependendo de si mesmo. E sim, o que eu estou dizendo é que sim, é extremamente desafiador, então. Esse é o ponto. Então, quando Jesus projeta, e a gente vê esse projeto em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele traz alguns pontos interessantes aqui para a gente. Ele vem a uma das visitas periódicas que ele tem à Terra, já nos conta que ele vem de vez em quando, por volta ali da época do fim das Cruzadas, então a gente já sabe que a época mais ou menos que o Carlos Magno está ali montando o Império na Europa, só para a gente situar o que está acontecendo. E qual que é o ambiente terrestre? O ambiente terrestre é terrível. Nós estamos falando da Idade Média, das Cruzadas, o momento negro da humanidade. A gente está falando do Oriente também desestruturado completamente. Oriente onde Jesus nasceu, onde ele levou a mensagem pessoalmente. Então a gente tem uma Europa
em situação difícil, embora a Europa fosse ainda ser preparada para o Evangelho, para o Consolador prometido, para o Espiritismo que chegaria na França. Então, por volta dessa mesma época, dessa organização, Jesus, projetando o futuro, ele vem à visita e chama o responsável pelos problemas sociológicos da Terra, ou seja, um doutor em sociologia. E que ele chama-se Hillel, se for a pronúncia do hebraico, ou Eliu, se for a pronúncia do árabe. E quem é esse Hillel ou Eliu? Responsável pelos problemas sociológicos da Terra, ou seja, onde tem problema social, essa pessoa está envolvida, esse espírito está envolvido. Faz parte da missão dele tomar conta desse assunto como um preposto de Jesus nessa área. Hillel, a gente conhece através da Bíblia e através do livro Paulo Estevão como sendo o avô de Gamaliel, que foi o mentor de Paulo de Tarso. E que tinha como característica a prudência, a tolerância, era esse espírito. E o que Jesus faz? Jesus diz, vamos transplantar a árvore, eu vou transplantar a árvore do meu evangelho. Para onde? Aí ele pergunta para o Hillel, o espírito, aonde está o local na terra de onde se vê nos céus o símbolo da redenção humana? A gente está falando do Cruzeiro do Sul. Agora, por que o símbolo da redenção humana é uma cruz? Jesus diz, se você quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Então, a redenção humana não se fará simplesmente por desfiles de bailes, não se fará simplesmente pelas aparências, mas num esforço gigantesco da gente pegar a nossa cruz, mas a nossa cruz no sentido simbólico, ou seja, dentro de nós, eliminar o mal que está dentro de nós. É uma cruz. É difícil. Cada um de nós é que sabe o quanto é difícil. Então, Jesus já está determinando aí o símbolo da redenção. É uma cruz. De onde se vê essa simbologia no céu? Ele vem para a região das Américas. Mas Jesus, o construtor da terra, não saberia, qual construtor da terra não saberia onde está o cruzeiro? Saberia. É uma pergunta pedagógica. O que ele está dizendo para o responsável pelos problemas sociológicos, Hillel ou Eliu, é: onde você acha que nós vamos montar esse projeto, Hillel? Porque Jesus poderia ter determinado, mas ele, como faz com cada um de nós, convida o Espírito Hillel a ser parte atuante, como coordenador. E ele fala, não, vamos ali para a região das Américas, ali é muito bom, ali tem um povo, os indígenas, um povo que é muito simples, muito bom de se lidar. Se aqui não deu certo, vamos levar para lá, mestre? Vamos? Jesus diz, ok, vamos levar. E transplanta a árvore do evangelho. Mas a árvore, não tem como transplantar uma árvore inteira, né? Então Jesus, e é uma árvore simbólica. Então Jesus inicia esse processo. Mas toda árvore tem uma raiz, um caule e uma copa. O que é a raiz dessa árvore? Ali no início do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem o capítulo... Esqueci. Não, peraí, só um minuto. Coisa rápida, só o título do capítulo. Não é o meu reino, não é deste mundo, não. Eu não vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei, Jesus fala sobre os 3 momentos em que Deus se revela à humanidade. No primeiro momento, com Moisés e os profetas, mas depois representado pelos 10 mandamentos. Num segundo momento, com o mesmo. Num terceiro momento, através da doutrina espírita. A raiz são os profetas, o Antigo Testamento, os 10 mandamentos. O caule, a estrutura da árvore é o momento de Jesus. A copa é o Espiritismo. Então, para transplantar isso para cá, tinha-se, primeiro, transplantar a raiz. Ou seja, tinha que se descobrir o Brasil, tinha que se organizar o Brasil, preparar o Brasil. O Brasil ainda não existia no mapa do mundo. Então, o que ele faz? E, Léo, você vai reencarnar na Península Ibérica. E ele reencarna como Dom Henrique de Sagres, que, quando a gente estuda história, é quem fundou a escola de Sagres, a escola de navegação. Quem estava reencarnando também na Península Ibérica? Os fenícios, que entendiam de navegação. Então, a gente já sabe, se a gente der uma pesquisada no Google, por exemplo, que durante as cismas do Oriente, a gente vai ver os povos judeus
ou sendo expulsos, ou fugindo, ou por vontade própria, migrando para aquela região da Península Ibérica. Nós temos muitos judeus na Península Ibérica. Então, nas esquadras iniciais, a gente vai ter Cabral, Cristóvão Colombo, judeus. A gente vai ter alguns dos bandeirantes que nós estudamos em história, judeus, de família, que são descendentes dos judeus. A gente vai ver que, naquele momento, o astrônomo da estrutura de navegação, que era judeu, ele reconhece pela primeira vez e registra o Cruzeiro do Sul. Até então não se tinha registrado o Cruzeiro do Sul. Então, são alguns fatos que são colocados na obra que são relevantes para a gente entender o projeto. Então, no primeiro momento, na criação da raiz, existe essa parte. Os judeus vêm descobrir o Brasil e preparar o ambiente. Haveria de necessidade do evangelho, haveria da necessidade do caos deste processo. Então, o que acontece? Havia necessidade de trazer evangelho mesmo, o conhecimento de Jesus para cá. Então, a gente vê os padres jesuítas vindo no início aqui para trazer o conhecimento de Jesus. E é interessante que Jesus, relembrando lá no A Caminho da Luz sobre a miscigenação dos povos, ele monta o povo brasileiro, organiza o povo brasileiro com a mistura de 3 raças. A raça indígena, representando aí as crianças espirituais, representando aí os brandos da bem-aventurança. Junta-se a isso, nas palavras do Humberto de Campos, o povo mais trabalhador e pobre da Europa, os sedentos de justiça, o povo de Portugal naquele momento, complementados por aqueles humildes de coração que viriam ensinar humildade nessa conformação de raças representados pelos nossos irmãos da raça negra da África. Então, essa composição, nas palavras de Olavo Bilac, no livro Parnaso da Além Túmulo, de 3 raças tristes é formado a essência do povo brasileiro. Porque há um projeto de Jesus em cima disso. Mas o que a gente já sabe? A gente já sabe que, com o tanto de riquezas que tinha no Brasil, os nossos amigos, a nossa essência portuguesa, que era muito trabalhadora, ela esmorece. Porque a gente, quando está muito bem, a gente esmorece no trabalho. E passa a escravizar os nossos irmãos da raça negra. Então, diante disso, existe aí um karma coletivo nosso em relação a isso, uma dívida nossa em relação a esse ponto. E o que Jesus faz? Ele, nessa conformação, ele chama o anjo Ismael, e entrega na mão dele a regência do projeto aqui no Brasil. Ismael, desencarnado, vai coordenar o projeto. Ismael Espírito vai coordenar o projeto do Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. E diante das dificuldades todas, o anjo Ismael chorando aos ombros de Jesus, o que Jesus diz para ele? Isso aqui é relevante. Se nós estamos preocupados, estressados com as divergências ideológicas. Naquele momento estava muito difícil a situação na época da escravização. E Ismael leva essa situação para Jesus, que Jesus responde para ele como responde para nós agora. Afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realiza a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz, com infinita misericórdia. Então, esse projeto aqui, ele não é dos homens. Nós, humanidade, nós aqui, somos os executores, ou candidatos executores desse projeto, convidados a esse projeto. Então, a gente recebe aqui o início do entendimento, naquela época, do Evangelho, através dos padres jesuítas. E a gente vai ver naquele processo de reencarnações sucessivas, como a gente já comentou alguns aqui, a gente receber aqui, por exemplo, José de Anchieta, que
fez ali o papel de catequização naquele primeiro momento, aonde passa pelo seu processo reencarnatório e resgata-se, evolui como espírito, né? Resgata as suas dívidas na encarnação seguinte, como aquele espírito que nós conhecemos como Fabiano de Cristo, do lar Fabiano de Cristo, que tem um trabalho realizado no Brasil imenso. A gente vai ver o espírito que, cansado dos mandos à época de Jesus, gradativamente começa a se voltar para Jesus e tem a chance de salvar Jesus do julgamento e não o faz, como está narrado no livro há 2000 anos. É o senador Públio Lentulus. Jesus diz para ele: está em seu querer me seguir agora ou daqui a 2000 anos. A escolha naquele momento do senador foi seguir há 2000 anos. Então ele reencarna como Padre Manuel da Nóbrega, o nosso Emmanuel. Então a gente está vendo que as transmigrações elas vão ocorrendo. Então vem o Evangelho para o Brasil dessa forma. Chega em 1889, a proclamação da República ela vai ser organizada. Antes disso, a gente tem a presença do Espírito reencarnado naquele momento, uma pessoa de Tiradentes, como sendo um dos grandes articuladores do processo de independência, como nós sabemos. Mas, e que na época, anteriormente, havia sido um inquisidor. Então ele passa pelo processo, tem os seus resgates, tem as dificuldades que nós já sabemos do ponto de vista histórico, mas tem um grande compromisso com a organização do Brasil para que deixe de ser uma colônia. E ele passa a ser o orientador espiritual de Dom Pedro I. Então, no momento do chamado grito de independência, como narra Humberto de Campos, Dom Pedro I era dócil instrumento do espírito de Tiradentes. E o projeto continua. A gente sabe que o Brasil passa a ser um império, que Dom Pedro II, ainda criança, adolescente, vem para cá, então tem todo um projeto. Naquele processo dele adolescente, a gente sabe, por estudo em história, que o espírito de José Bonifácio é o grande, o patriarca da independência, ele é ali um grande orientador de Dom Pedro II, organizando e arregimentando, orientando para a preparação da proclamação da República. E quem é o espírito de Dom Pedro II? A gente volta na Bíblia, ao tempo de Jesus, e aquele centurião, aquele soldado romano, Longinos, que enfia a lança em Jesus para saber se já tinha desencarnado, a partir daquele processo, a Igreja Católica coloca, se a gente fizer a pesquisa, ele coloca como sendo São Longuinho, nos dizeres históricos da Igreja Católica, ou seja, ele vem passando por um processo de depuração ao longo do tempo, a ponto de a Igreja Católica o canonizar como São Longuinho. Ele vem, então, é chamado por Jesus e vem com a proposta daquele resgate daquele momento. E ele se reencarna como Dom Pedro II, que não passaria por um traspassar de lança física, mas passaria por um trespassar, uma traição emocional. E o processo de proclamação da República passa por isso. Mas não é um processo sanguinário dentro dos limites do cabível daquilo que a gente tem mundo afora. A ponto de Dom Pedro II, que agora tem sido reestudado pelos historiadores do mundo, ser considerado o imperador que era o maior dos republicanos que a gente já teve. E esse José Bonifácio, patriarca da independência, ele continua no projeto, porque ele vai se reencarnar e a ser atuante na primeira Constituinte de 1891, como Rui Barbosa. Então, o que nós estamos colocando aqui são alguns fatos da organização de Jesus, para que a gente compreenda que há um projeto que Jesus coloca as pessoas, movimenta as pessoas, movimenta esses espíritos, dando chance a esses espíritos que atuem, dando chance a nós, que atuemos de acordo com a nossa vontade. A grande questão é como... Existe uma pergunta que fica no ar, né? Como é que a gente muda a situação do país? A gente não vai mudar a situação do país, a gente vai mudar a nossa situação dentro dessa proposta de Jesus. Como é que a gente conseguiria levar o evangelho para o nosso voto? Vamos colocar dessa forma, fazendo aqui uma analogia. Como é que a gente levaria o evangelho para o voto? E do que a gente está falando aqui? Recentemente, sobre essa temática, o palestrante Haroldo ele fez um comentário que eu achei muito relevante sobre levar o evangelho para o voto. E ele citou um exemplo muito comum que a gente pode colocar, fazer várias analogias na nossa vida, a respeito de seguro de carro. Quando ele comenta assim, tem um carro e alguém roubou, foi lá e cortou, né, e roubou o retrovisor do carro. A gente aciona o seguro. E conta para o seguro,
roubou o retrovisor do meu carro. E o que o seguro diz? Muito bom, ok, mas a gente não pode te ressarcir. Mas como? Se eu tenho aí a assistência do retrovisor. Eu falo, não. Assistência, a sua pólice diz que o seu retrovisor é em caso de acidente, não é em caso de roubo. Ah, então não tem jeito. Aí é a proposta do segurador, né? Não, vamos fazer o seguinte, o senhor diz aí que é batida, a gente dá um jeitinho, eu também digo aqui que é batida, a gente dá um jeitinho, a seguradora te paga. Corrompeu-se. No pequenininho. Então, se a gente está falando de grandes corrupções do Brasil, lembramos da pequenininha que está dentro de nós. Essa é a proposta. Isso por quê? Porque Jesus nos diz que aquele que é fiel no muito também é fiel no pouco, e vice-versa. Por quê? Porque é uma trajetória. Nós não seremos chamados a missões gigantescas se a gente ainda não conseguiu as missões gigantescas no mar alto, como diz Emmanuel, se a gente ainda não conseguiu aqui na praia da nossa família resolver as nossas questões. Questões essas que o Espírito Sheila, para que a gente possa encerrar aqui, eu acho que já deu nosso tempo, eu peço desculpa se passou, eu perdi uma noção do horário porque está sem relógio. Mas para que a gente encerre, o Espírito Sheila, um livro muito lindo, cujo nome é Passos da Vida, que é um livro do Chico Xavier, que ele psicografa o Emmanuel e amigos. Um desses amigos é o Espírito Sheila. A Sheila diz, aqui no capítulo 28, que cada um de nós temos pontos mortos que precisam ser reavivados. E o construir o reino de Deus no coração de cada um de nós, na proposta de Jesus do Boa Nova, é justamente eliminar esses pontos mortos. Se não vejamos o que são esses pontos mortos nos dizeres do Espírito Cheio. Se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, ou seja, a gente está magoado com alguém quando a pessoa chega perto da gente, recorda que nas vibrações desequilibradas a te impelirem para a inquietude, existe aí um ponto morto do seu sentimento, reclamando de boa vontade para que se extinga a perigosa existência. Ela vai para outro exemplo. Se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da alma, compelindo-te a lembranças aflitivas, não te esqueças de que aí fizeste um ponto morto, exigindo-te reajuste. E ela segue. Se a aversão te vence a tranquilidade ante a voz de um companheiro que se te apresenta menos simpático, ou seja, chegou perto da gente, falou, e a gente está achando aquela pessoa antipática, aí surpreendes em ti um ponto morto do passado, esperando por teu esforço na plantação da simpatia. E ela segue. Se encontras no trabalho um associado de tarefa de cuja cooperação desejarias prescindir, ou seja, essa pessoa podia sair daqui, né? Não estou muito bem trabalhando com ela. A face do mal-estar que te impõe, aí possuís um ponto morto do caminho que precisa superar com a diligência do bem. Vamos trazer para a nossa casa agora, né? Se alguém te penetrou a família em condições que te atormentam, suscitando-te pensamentos de animosidade, é que a bagagem de circunstâncias que trazes de passadas encarnações, aí te oferece um ponto morto, solicitando-te suprimi-lo com a aplicação de tolerância em auxílio de si mesmo. Se em teu círculo de fé, na nossa casa espírita, surge um irmão de ideal, com quem te desarmonizas, tentando-te, às vezes, a abandonar os mais preciosos deveres com os desígnios superiores que te presidem a tarefa, convence-te que aí formaste um ponto morto que é preciso afastar em teus exercícios de fidelidade aos compromissos assumidos. Ninguém na Terra permanece imune contra semelhantes núcleos de provação. Todos trazemos no pretérito pontos mortos que é indispensável banir da estrada, a fim de marcharmos ao encontro do futuro, na posição de almas livres, para a abençoada missão que nos é reservada. Reservada. Convite, projeto. Mas como é que a gente vai para a missão? Como é que a gente executa a missão? Como é que a gente cumpre a missão se a gente está com esse monte de ponto morto dentro de nós? Como é que a gente leva o evangelho para o voto se a gente está cheio de ponto morto dentro de nós? Amarguras, pesares, dissabores, desencantos são regiões traumatizadas da nossa alma que nos compete sanar, utilizando os antissépticos da bondade, do perdão, do sacrifício e da renúncia. Estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração
preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. Por fim, rendamo-nos à serenidade e à paciência, no serviço infatigável do bem com o Cristo de Deus, porque o mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. Então, Jesus aqui é chamado de o Cristo de Deus, que é aquele que compôs a terra e preparou o projeto do Brasil, e coordena as reencarnações de quem é necessário para fazer isso acontecer. É também o mestre da ressurreição, porque é o grande organizador de todos os planejamentos reencarnatórios por amor a nós. E é também o médico da vida eterna, que nos auxilia a liberar essas doenças que nós temos dentro da nossa alma. Então, o nosso Brasil, ele nada mais é do que uma grande escola, um grande hospital, um grande campo de exercício no qual nós temos a possibilidade de nos resgatar dos erros que nós já cometemos através do trabalho. E certamente esse trabalho não é fácil. Por quê? Porque nós trazemos dentro de nós os problemas. Se fosse fácil, a gente não precisava estar aqui. Então, o nosso Brasil não vai resolver os problemas por si só. Jesus não vai descer aqui pessoalmente e bater uma varinha mágica. Isso não vai. O que ele precisava fazer, ele já fez e continua fazendo. Coordenar o projeto e nos colocar aqui dentro para que a gente se organize. Que a gente consiga voltar aos nossos lares melhores do que quando chegamos aqui. Com a certeza inequívoca que Jesus nos acompanha em todos os momentos. Os momentos de excesso de alegria, como foi hoje, com o jogo de futebol, ao nosso lado, quando tem 2 pares de pegadas na areia, para que a gente consiga ter mais equilíbrio e não se perca no excesso de alegria. Mas, especialmente nos momentos difíceis da vida, quando só tem um par de pegadas na areia, as pegadas não são nossas. As pegadas são dele, nos carregando, senão a gente não conseguiria passar pelas dificuldades. E ele se comprometeu conosco, como se comprometeu com o povo de Capela, a vir aqui a ensinar, ele se comprometeu conosco. Eu estarei com vocês até o final dos tempos.